qual é a diferença do adulto cuidador para o adulto referência. O adulto referência é esse que cria vínculo com a criança, que tem conexão com a criança. E o adulto cuidador é aquele que somente cuida da criança. E não, ser o adulto cuidador não necessariamente significa que você é o adulto referência. Por exemplo, se o seu filho vai para a escolinha, muito provavelmente a professora da escolinha, por mais que cuide bem do seu filho, por mais que trate o seu filho com amor e delicadeza, ela não deve ser o adulto referência da sua criança. Provavelmente o adulto referência da sua criança seja você mesmo, mas isso não significa que a professora, que a babá, que a vovó, a titia, enfim, não cuidem do seu filho. Existe um abismo de diferença entre alguém cuidar da sua criança e alguém verdadeiramente criar vínculo com ela. Se toda pessoa que cuida da criança criar vínculo com ela, a gente não teria diferença entre a babá e a mãe, por exemplo. A babá cuida, a mãe cuida, então as duas são a mãe. E não é assim que funciona. A gente sabe que tem diferença sim entre a babá e a mãe da criança. É uma diferença clara, é uma diferença simples de entender. Então é assim que o adulto referência e o adulto cuidador funcionam. Se você só cuida, se você só cumpre ali tabela de alimentar, trocar e tudo mais, você é o adulto cuidador. Agora, se você está criando vínculo, se você está verdadeiramente se dedicando para criar conexão com aquela criança, você vai ser o adulto referência dela. Então existe essa diferença, essas duas coisas são separadas. Elas parecem as mesmas, mas a gente precisa separar e precisa entender como essa separação funciona. Adulto cuidador, a criança pode ter vários. Ela pode ficar na escola, ela pode ficar com a vovó, um dia ela fica com a tia, outro dia vai para casa da madrinha, e todas essas pessoas de alguma forma vão cuidar daquela criança, vão alimentar, vão trocar, vão dar banho. Pessoas que cuidem mesmo, que façam o cuidado físico da criança, né? Essa parte do adulto cuidador é muito físico, é muito zelar pela segurança para a criança não cair e bater a cabeça, para a criança não ficar com a roupa molhada, esse tipo de coisa. É muito mais objetivo, muito mais físico. Agora, o adulto que é a referência, ele não necessariamente é o adulto que passa mais tempo com a criança, ele não necessariamente é o adulto que cuida fisicamente mais da criança, mas ele é o adulto que cria mais conexão. Para você criar conexão, você precisa passar tempo de qualidade com aquela criança. Mas tempo de qualidade não significa tempo de quantidade. Às vezes a criança passa o dia inteiro na escola, passa 8 horas por dia na escola. E mesmo assim, ficando menos tempo com você em casa, você cria conexão com ela para você ser o adulto referência dela. E não a professora da escola. Nada contra a professora da escola. Acontece que a professora está cumprindo o papel de professora. São os pais ou os responsáveis que verdadeiramente precisam criar esse tipo de laço com a sua criança. Adulto referência, a criança sempre tem menos, em menor quantidade. Você não vê uma criança que tenha 15 adultos referência. Isso até confunde a cabeça da criança. Isso não é nem possível. A gente não consegue criar laço verdadeiramente profundo com tanta gente. Sabe aquela história de que melhores amigos de verdade, a gente tem poucos? É isso. Amigos de verdade a gente tem poucos porque para você ter um amigo de verdade, você precisa dedicar tempo, você precisa dedicar afeto, você precisa dedicar atenção, e essa dedicação te toma tempo, e você não consegue fazer isso com 20, 30, 40 pessoas. Você pode ter muitos colegas, muito conhecidos, mas amigo mesmo, aquele que você conta nas horas difíceis, cabe na palma de uma mão. Então é exatamente assim que funciona para a criança também. Adulto referência, a criança tem poucos, a gente está falando de 2, 3, o pai, a mãe, a avó, enfim, depende da dinâmica familiar da criança, mas são poucos adultos referências, tende a ser de 2 a 3, tem criança que tem só um, e isso não é necessariamente um problema. Como eu falei, depende da dinâmica familiar da criança. Mas adulto cuidador, ela pode ter vários? Pode, ela pode ficar um pouco com a babá, um pouco com a professora, um pouco com a tia, um pouco com a madrinha, um pouco com a vizinha, mas a referência da criança é aquele pessoa ou aquelas pessoas que são sempre 2 ou 3, não é muita gente. Esse é realmente um posto difícil, um posto nobre para se conquistar. Você ser a referência de uma criança é algo extremamente grandioso, porque significa que essa criança se baseia em você para fazer a construção do próprio indivíduo dela, para fazer a construção da personalidade dela, da pessoa que ela vai ser no futuro. Então isso é realmente uma coisa muito grande, muito profunda, e não dá para criar esse laço de profundidade com muita gente. A tendência é que o adulto referência da criança sejam os pais ou os cuidadores mais próximos, geralmente os pais, principalmente a mãe.
Por que a mãe? Porque a mãe tende a naturalmente já ter um vínculo mais forte com o filho. A mãe amamenta, a mãe passa pelo parto, passa pelo período da gestação, ou mesmo se for uma situação de uma criança adotada, se for uma criança gerada na barriga de outra pessoa, a relação da mãe, independente se ela gerou, se ela amamentou ou não, tende a ser mais profunda. A mãe se dedica mais, ela é mais entregue à relação com a criança, né? Mãe é mãe, né, gente? Então, isso acaba sendo mais forte com a mãe. E por que não tende a ser tão forte com o pai? Por uma questão social. Faz pouquíssimo tempo que os pais, que os homens, de modo geral, começaram a participar da educação e da criação dos filhos. A gente está falando de um evento que é recente. Até poucos anos atrás, os pais saíam para trabalhar de manhã, voltavam de noite, não viam muito as crianças, e quando viam não era um tempo de muita qualidade, não era um tempo com muita profundidade afetiva, e realmente quem criava mais laço, mais vínculo com os filhos eram as mães. Hoje em dia a gente já tem pai que realmente cuide dos bebês, que realmente cuidem das crianças e acaba desenvolvendo esse vínculo. Mas é uma coisa nova, é uma coisa mais atual da nossa sociedade atual, porque até pouco tempo atrás esse cenário era muito mais difícil, era muito mais raro, por assim dizer. Mas nada impede o pai de criar esse vínculo. Ele só precisa ter dedicação, ele só precisa ter força de vontade mesmo, e querer estar presente para fazer aquilo acontecer, porque não existe mágica. Para você criar vínculo, você precisa de dedicação, como disse o Pequeno Príncipe, foi o tempo que dedicaste a tua rosa que a fez tão importante.